Começou. Como é que nasceu o lance da TV Memória Popular? E do vídeo popular em Porque, na termos de verdade, Brasil. o que é que acontece? Aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos, nos anos 50, a questão da educação radiofônica, a rádio rural. Então, essa cultura do rádio estava em todos os militantes nos anos 70, nos anos 60, anos 70 e diante. Então, eu diria o seguinte, que a gente tinha a questão do rádio. Depois a gente começou a mexer com slide, né? Aquela época de beabá e tal. E a gente comprava muito slide e como a gente tinha uma máquina, a gente pegava, transformava os slides. A gente pegava um slide, sei lá, que conseguia em algum lugar, e a gente botava os diapositivos locais. Pronto. Eu lembro que eu fiz, inclusive tinha jogo de slide que tinha cassete, lembra? Lembro. Então eu era o narrador. A gente pegava a sequência e transversalizava com questões locais. E eu narrava. E, se eu não me engano, nós pegávamos as nossas próprias fotografias tiradas por nós. Exatamente, que tinha uma Transformava máquina em nossa slide. boa, com zoom e tudo. E E foi- Valdinho tirava. E foi assim que eu comecei, porque quando o Valdinho, Oswaldo, irmão de Roberto, irmão mais velho, um dos fundadores da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal. Que hoje é de preso político, mas com preso político. Hoje ela é advogado de preso político. E que trabalhou com o comércio. Sim, com a doutora Mércia de Recife, que foi advogada de preso político, já falecida. Quando o Oswaldo se afastou um pouco da Comissão de Justiça e Paz, foi quando eu entrei. Ele tirava fotografias, então eu passei a fotografar. Na verdade, eu Então, comecei assim, esse trabalho de vídeo sendo fotógrafa. Eu lembro que o primeiro vídeo que apareceu por aqui foi um vídeo da TV Viva sobre Constituinte. Nós a constituímos. Em 1987. Foi um ano antes da Constituinte. Tanto que a gente usou muito esse vídeo. Aí eu acho que foi a época, quando houve o lance da Constituinte, nós fizemos um projeto no Mutirão contra a Violência, e com isso foram mais de 200 debates, a gente começou a usar o vídeo. O vídeo da TV Viva. Então, o que é que acontece? Isso, 87. Aí tem 88, o ano da própria Constituinte. Eu diria o seguinte, 87 a gente compra a câmera. Foi nossa primeira câmera de filmagem, um modelo PK PK 957, Pronto. comprada em Manaus. Um pouquinho E antes, tivemos que vender uma vaca que possuímos e empenhar uma pulseira de ouro que eu tinha ganhado no meu aniversário de 15 anos. foi. Empenhamos. E Gabriel, eu sei isso bem direitinho, porque você tem aquele retrato, você grávida de Gabriel com a máquina na mão, 87. 87. Aí em torno de 87, nesse mesmo ano, aí eu vou para o encontro da BVP, que eu acho que a gente não sabia nem direito o que era BVP, não. Não, tudo começou com uma oficina no sul da Bahia, numa cidade chamada Teixeira de Freitas. E eu fui para lá. Isso. E aí quando eu conheci Santoro e Regina Festa. Bom. Luiz Fernando. Agora era um encontro muito louco, cara. Era um encontro. Conta do encontro. Não, era um encontro muito louco, porque veja só, para ver como Teixeira de Freitas é longe. Como as pessoas foram convidadas? Bom, fui eu e Mário. Nós chegamos um convite aí, eu não lembro como foi. Aí chegou um convite, aí fui eu e Mário, a gente foi de ônibus até a Bahia. Para você ter uma ideia como Teixeira de Freitas é longe, Teixeira de Freitas é perto de Vitória do Espírito Santo, é o extremo sul da Bahia. Na ponta, Aí lá eu conheci Santoro, Regina e Alfredo Alves, que era o cara lá que tinha aquele projeto lá, do negócio de uma viatura lá que saía detonando o vídeo. Aí o que é que acontece? Quando chega lá, eu lembro o seguinte, até hoje eu não esqueço, que a primeira aula que Regina deu, ela cita, se eu não me engano, é uma frase de Engel ou de Marx, sei lá, e disse assim, que até hoje eu acho interessante essa frase. Se comunicação é poder, comunicação popular é poder popular. Eu já comecei a ficar animado com Regina Festa. Porque Regina os dois eram como irmãos siameses. Era Regina Festa e Luiz Fernando Santoro. Que eles criaram, na época, a BVP.
E depois eles criaram a TVT, que é um pouco mais adiante. Pronto. Aí a gente volta para Natal e foi um encontro muito louco. Esse encontro tinha mais das coisas do IBASE do que de ABVP. Esse de Teixeira Que eu lembro que lá estava Cleide Afonso, que era mulher de Carlos Afonso. E com o detalhe seguinte, os primeiros computadores, não sei se você sabe disso, Marcelo, os primeiros computadores que chegaram no Brasil foi o computador do pessoal do IBASE. Por quê? Esse pessoal era o pessoal de Betinho. Betinho morava no Canadá, e eles, quando vieram de volta para o Brasil, eles trouxeram os computadores. E foi o início do lance do IBASE. Né? Então, quer dizer, tem esse lance do IBASE, tanto que eles seguiram esse mesmo negócio. Tanto que Carlos Afonso hoje mexe com negócio de internet, comitê gestor, esse negócio todo. Eu sei o seguinte, a partir dali a gente ficou sabendo o que era a BVP. E a gente criou a BVP-RN. E era uma época muito louca, tipo assim, teve a viagem de Beto, de Frei Beto, Leonardo Boff, Regina e Santoro para a União Soviética, lembra aquele? Ah, é, para fazer o documentário Glasnost, Socialismo e Religião. Pronto, então aquilo ali era tudo muito rápido. Para você ter uma ideia como a coisa era louca, a gente aprendeu em 80, se você for em 89, então essa viagem foi em 87, então em 2, 3 anos a gente saiu de aprender a fazer edição de vídeo a vídeo, não, nem super VHS, era VHS. É, de um vídeo até a gente VHS fazer o horário eleitoral. Então, quer dizer, foi assim uma coisa muito louca. Em 2, 3 anos a gente começou a fazer uma edição vídeo a vídeo, até fazer um horário eleitoral em 89. Então, quer dizer, eu diria que em 87, pré-constituinte, 88, constituinte, 89 foi a eleição de Salomão, não foi? Foi. Candidato do PT a governador. Aí o que é que acontece? Em 86, aí que é interessante colocar, a gente estava fazendo a transição da Comissão de Justiça e Paz para o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Como a gente, na época, a gente era muito ligado às coisas de Boff. E Boff dizia, ó, a guerra agora é de trincheira, vamos todo mundo começar a se organizar. Então, antes de fazer o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, existia a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal, que é de 1978. Aí o que é que acontece? No meio daquela confusão de igreja, carisma e poder, no meio daquela confusão, e com detalhe que os encontros nacionais do MNDH eram ano a ano. Então eu diria o seguinte, ó, 82 teve o encontro de Petrópolis, 83 teve o encontro de Taboão da Serra, 84 teve o encontro de Vitória do Espírito Santo. Você entendeu? Eu lembro demais isso. 85 de Olinda, esse eu fui. 86, já passou de ser 86. 2 anos. Engraçado que em 84, quando houve um encontro de Vitória, a gente ficou sabendo depois. Tipo assim, eu lembro que eu era muito amigo de André Lopes e a gente trabalhava muito esse negócio de arte e tal. A gente tocou lá a volta do irmão do Enfio, sabe? Porque Betinho era irmão de Enfio, ninguém sabia quem era Betinho. E depois a gente descobriu, sabe quem estava nesse encontro? E ninguém nem sabia, Chico Mendes. Depois Chico Mendes ficou conhecido. Aí teve um encontro de 86 em Olinda, que foi a consolidação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e depois tem um encontro de 88 em Vitória. Aí eu volto para 80, quer dizer, entre o encontro de Vitória, não, entre o encontro de Olinda e o encontro que foi 86, e o encontro de 88, que foi em negócio do Césio lá de Goiânia, rolou esse lance da BVP. Sacou? Saquei. Tanto que a TV Viva gravou o encontro de 86. Tanto que a gente ficou tendo contato com o esquema da TV Viva, o material de 86 para 87, que eles produziram material sobre Constituinte. Aí a gente vai para Vitória. Em Vitória, o curso foi muito louco, era um curso de 15 dias, cara. Então tinha rádio, tinha jornal popular, tinha rádio e tinha vídeo.
Aí eu fiz o lance de vídeo. Aí a gente veio para Natal. Então foi assim. O curso você fez ela, mas não foi. Fez. Tá. Fui Teixeira eu, de Freitas, não. fui eu e Mário. Tá. Diga quem é Mário. Mário Sérgio Lima Corrêa, que trabalhava conosco, que era da equipe de vídeo. Mário editava. Aí o que é que acontece? Por que, cara, você passar 15 dias fora era complicado. 87, Gabriel, você devia estar grávida de Gabriel. Sim. Estava grávida de Gabriel. Sim. Né? Aí vai eu e Mário. Aí o que é que acontece? Como é que era o curso? Conta um pouco do curso. Rapaz, era um curso prático. Tipo assim, Alfredo Alves, que era do IBASE e foi lá para Teixeira de Freitas, ele tinha aquela, era um fogãozinho da Gugel, que ele botava em cima as TVs. Então a gente saía na porrada, quer dizer, era tudo como a gente era como, sei lá, era oficina prática, sabe? Ele passava desde os esquemas de roteiro, etc, 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 até a gente levar na cabeça as televisões para botar em cima Da Kombi, do furgão. do furgãozinho. E aí vocês iam para uma comunidade, e aí passava o programa e fazia o debate. Exatamente. Aí com isso a gente criou as nossas brigadas de vídeo. Quer dizer, as brigadas de vídeo aqui, a gente criou um conceito de passar. Na verdade, aí a gente trouxe essas experiências e trouxe para o lance local. Então eu diria o seguinte, a gente já estava na transição do slide para o vídeo. Né? Aí o que é que acontece? Por que o vídeo? Porque ele tinha deixado, a comissão de pais a gente estava na transição, deixando de ser comissão de pais, aí a gente criou o Centro de Documentação e Memória Popular. Que era exatamente esse braço visual que era para documentar, daí o nome documentação, para documentar as lutas populares. Como? Deu esse pulo, né? Em vez de slide, vídeo. Mas com um detalhe, como a gente era sempre visto como igreja, eu era de esquema de igreja, eu era o membro e presidente da comissão de pais. Então a gente precisava ter um novo jeito de inserção. Aí o que foi que aí a gente criou o Centro de Documentação, que virou Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, e qual era a característica? Filmar. Tanto que você viu aquelas 700 fitas ali, pelo menos 60% é material bruto nosso. Então, a grande característica que ficou do Centro de Direitos Humanos e Centro de Documentação e Memória Popular era o quê? Filmar. Então, tudo que rolou de 87 em diante, eu diria até 95, quando há a transição do vídeo para a internet, de 87 para 95, são 7 anos que foi assim de filmagens ininterruptas. Com o detalhe que chega 87, né? Aí tem a Constituinte, que a gente usa muito o negócio da Constituinte, 88 a gente usa muito o vídeo, mas sem produção. 89 é o ano que a gente está radicalizando, já está começando a produzir e tal. Aí Maíse, a gente recebe o convite e Maíse vai para Cuba, que já está na preparação do esquema da campanha de Lula. Aí você pode falar como é que foi o negócio aí. Quando Frei Beto foi para Cuba para escrever aquele livro Cuba de Fidel, né, foi feito lá o contato para que o pessoal que trabalhasse com vídeo militante, com vídeo popular, que fossem pessoas de ONGs, fossem convidadas para, digamos assim, melhorar a sua qualidade, porque nós tínhamos muito mais boa vontade do que profissionalismo. Então, a Escola Internacional de Cinema e TV, digamos assim, melhorou o nosso lado profissional. Foram convidados, então, 15 pessoas desses grupos. A condição essencial era já saber mexer com câmera, já saber fazer uma edição básica, que isso, a edição básica, as oficinas da ABVP já nos ensinaram em São Paulo. Você chegou a fazer uma oficina da ABVP? Sim. Várias, eu tenho que Cajamar. Sim, lá em São Paulo. Conta uma conta E aqui em Natal nós fizemos então, uma também. Conta uma que vocês participaram lá e antes de contar de Cuba, conta sobre a oficina de Natal. Ah, sim. Então, Bom, lá em São Paulo, Nancy Barbosa
cuidou da parte prática, né? Câmera todo mundo já ia sabendo, já ia para São Paulo sabendo. Era a coisa mais básica. O que nós não sabíamos na época era editar direito. Todo mundo tinha ilha de edição, né? E tudo ainda VHS, Super VHS ainda era novidade. Não, antes de ilha de edição se ensinava. A primeira oficina que eu fui em São Paulo se ensinava a editar de vídeo a vídeo. Depois as ONGs, os grupos foram fazendo projeto e fomos comprando ilha de edição. Então as oficinas seguintes já era para se editar em ilha de edição, mas a primeira era a edição de vídeo a vídeo. Nancy Barbosa nos ensinava a ligar vídeo in, vídeo out de um para o outro, para nos ensinar a editar, né? Já que câmera era uma coisa que todo mundo já ia para lá sabendo. Depois fizemos uma oficina aqui em Natal para chamar mais o pessoal de Nordeste, né? Mais com a assessoria, Da com TV o conhecimento do pessoal da TV Viva de Recife Que eram uns e caras da chatos, BVP. né? Um povo chato. Alguns outros não. Por exemplo, o meu colega de Cuba, Niltinho, era uma pessoa ótima. Mas tinha aquele cabo que era chato pra danar. O diretor era um pouco espeto. É porque era um pessoal meio artista, assim, bem, gostava de aparecer bem, né? É um negão, né? Eles eram... Eu os considerava... Isso tá em off, tá bom? Tá em off. Eu os considerava os melhores do Brasil. Logo depois do pessoal da TVT e da TV dos bancários, né? Mas eram esses muito cursos bons que também. vocês fizeram em São Paulo, eles foram capacitando uma ação básica nos estados. Isso antes de ir para Cuba. Participava quantos estados, por exemplo, numa oficina dessa? Os da BVP, aonde Sempre ali tivesse... perto da Nossa Senhora da Quiropita, né? Os da BVP, os estados onde tivesse ONG, às vezes dava o quê? 30 pessoas. Rio do Amazonas, o pessoal do Fé e Alegria, que depois era Caetano que virou 30, presidente. não sei quem. Aquela menina que mexe com vídeo de mulheres, como é o nome? Até ela é muito famosa. Da Lilith Video. Você tem lembra um pouco as entidades que se envolveram com a BVP? Você estava falando algumas. Camp. Vamos começar pelo Nordeste. Isso. Aqui do Rio Grande do Norte é a TV Memória Popular. Da Paraíba, Sedup. Nós conhecemos Zé Barbosa. Zé Barbosa e Alberto Casagrande. Grandes figuras, né? Grandes figuras. De Pernambuco, o pessoal da TV Viva. Eu conheci mais pessoalmente Nilton, o Niltinho, que era câmera da TV Viva. Muito simpático, muita gente boa. De Curitiba, a fabulosa Solange Straub Stex. E hoje ela é professora da universidade, justamente do curso de vídeo e cinema. Que legal. Curso de comunicação da universidade. E, Carlos Carmo, TV dos Bancários. Tá tudo anotado aqui. Tá? Tá tudo sim. aqui. Carlos de São Paulo, pessoal da TVT, da TV dos Trabalhadores. Eliseu Marques, que hoje está na equipe de coordenação da TV da TV dos Trabalhadores. Até hoje a gente troca e-mail. E tinha um outro que até hoje ninguém sabe o nome do colega, porque só tratava pelo apelido. Banana, já que ele era bem branquinho, gordinho, cheio de sinalzinho preto, então era banana pra lá, banana pra cá. Até hoje ninguém sabe o nome do cara, que era o companheiro... Ele era do TVT. Da TVT, da TV dos Trabalhadores de São Bernardo do Campo. Tá. Eliseu Marques, inclusive, tinha sido companheirão de Lula na época de Lula Metalúrgico. Contava, nasceu porque deram uma câmera para Lula, aí montaram a TVT, pegou isso aí tudinho. Muita história Você falou pessoal. bancários também? Sim, Carlos Vai falando Carmo. as listas, só pra gente... Carlos Carmo da TV dos Bancários. Então, o seguinte, daqui do Rio Grande do Norte, Maíse, eu, da TV Memória Popular. Da Paraíba, Alberto Casagrande, Sedup. De Olinda, Pernambuco, Niltinho, da TV Viva. Do Rio de Janeiro, tinha um colega ligado à SESI, que eu não estou lembrada do nome dele agora. Eu sei quem era. Era um cara, como é o nome dele? Um barbudo. É um nome meio francês. Depois eu lembro o nome dele. De São Paulo tínhamos esses três, né? Eliseu Marques e Banana, da TV dos Trabalhadores de São Bernardo do Campo, e Carlos Carmo, da TV dos Bancários. E Nancy da própria TV da própria... Mas Nancy não foi para Cuba. Eu estou falando da lista de colegas de Cuba. Entendi. Quem foi para Cuba. De Porto Alegre tinha Karine Emerich do Camp,
E tinha Antônio Ciocare, que eu não lembro o nome da entidade dele agora, mas era ligada a padres católicos. De Curitiba, Solange Straub Stex, de uma ONG de Curitiba, e tinha um colega, que eu não estou lembrada do nome agora, que era do Araguaia, ligada ao trabalho de Dom Pedro Casaldáliga. Né? E faltaram 4, que depois dos meus 50 anos eu não lembro mais o nome. Mas foram 15 brasileiros convidados especialmente. 15 mais você, foram 16, né? Não, 15 comigo. Então eu esqueci do nome de 4. Né? Eram 15 pessoas ligadas a esse tipo de trabalho, a vídeo popular, vídeo militante, de ONGs, que foram convidados, e nós praticamente, com tudo financiado, nós praticamente só arcamos com nossa própria passagem. Mas passou 3 meses lá. Aí talvez fosse legal falar um pouco como é a Escola de Santo Antônio de Los Banhos. A Escola de Santo Antônio de Los Banhos, né, uma escola internacional de cinema e TV, apelidada de Escola dos Três Mundos, né? Ela recebe alunos e professores de fora os professores que tem por lá. Nós tínhamos aprendizado de tudo, desde câmera, a ilha de edição, que para nós é sofisticadíssima, a ilha de edição Matic. Eu não pegava em equipamento Matic, naquela época eu só pegava em VHS. Quando cheguei de Cuba foi grávida, que nós fomos... Você está grávida de 7 meses. É que nós fomos pegar em material Super VHS. Eu fui grávida, eu fui com 5 meses de gravidez para Cuba, voltei no 8º mês, a Varig já atacada, me obrigando a assinar dentro da aeronave um termo que eu me responsabilizava por mim mesmo. Mas é claro que eu me responsabilizava por mim mesmo. E era gravidez de risco, né? Aí como é que foi? Aí eu disse, não, tu vai, porque se você não for, você vai se arrepender a vida inteira. Pro resto da vida. Roberto sempre dizia, isso é uma história para contar para filhos e netos. Então você vai agora ou não vai mais, porque Maíra... Eu fiquei com o Gabriel. Maíra já era a segunda filha, né? Tinha Gabriel mais velho. Então se eu não aproveitasse a oportunidade, nós sabíamos que nossa conta no futuro ia parar em 3 filhos. Então com 3 filhos eu ia ficar um pouco mais presa. Claro. Né? Sem essa de viagem por muito tempo. Então realmente eu aproveitei e fui. O curso foi fantástico. Nas disciplinas nós tínhamos câmera, edição, roteiro, direção de atores. E quem estava dando aula lá? A época que eu fui, tinha Tezuka Yamazaki estava saindo, estava dando movimentos de câmera. Paulo José tinha acabado de ficar viúvo de Dina Sfati, estava dando direção de atores. Nós não fomos alunos de Paulo José, mas à noite nós tínhamos papos informais com ele, dicas sobre direção de atores. Por que tínhamos essa carência de direção de atores? Porque como nós éramos pura e simplesmente documentaristas, nós somos formatados para documentar as lutas populares, então não tínhamos como ter conhecimento de direção de atores. Paulo José nos ajudou muito assim. Rui Guerra. E Rui Guerra, né? É mesmo, gente. Rui Guerra estava vindo de Portugal para dar uma oficina também de movimentos de câmera e direção de atores, e Rui Guerra também tinha papo informal sobre isso, em off, o que nós fazíamos à noite com Rui Guerra. À noite a gente se reunia no cafezinho, cada um contava os seus projetos de roteiro. Né? Eu inclusive falei de um roteiro, de um vídeo militante que eu estava fazendo. Quando eu saí aqui de Natal eu já tinha filmado, mas tinha aquela coisa, como arrumar, como roteirizar. Rui Guerra nos ajudou muito nisso. Então eu falei para ele a ideia de como editar. E ele, pela primeira vez, nos falou da questão da metalinguagem. Em vez de, por exemplo, mostrar um militante morto, caído, ou a polícia ameaçando, alguém com sangue já depois de ter levado bala, ele disse, não, você pode utilizar uma metalinguagem, você pode ir numa praia, por exemplo, que o Nordeste é bom nisso, de ter praias, né? E você filmar aquelas pegadas na areia, isso tudo foi ideia de Rui Guerra. Aquelas pegadas na areia, um sangue cenográfico, não precisa ir às vias de fato. Então, o que assim, mostrava era o orifício antes, né? Era, até se fosse necessário, até o buraco da bala.
E a família toda chorando no Quem tem que enterro. ter feito isso muito de filmar no interior. Matava assim um cara lá, a gente ia lá e filmava o pai mostrando e chorando, né? A camisa ensanguentada do filho, o pai chorando no enterro. Então assim, a gente era real por demais. Ao ponto de ser chocante. Então o Rui Guerra pegou esse lado da metalinguagem, esse lado artístico para mesclar com o lado Conta um negócio documentário. de Apocalipse Sinal, como é interessante. Ai, que vergonha. Vamos lá. Bem, quem estava lá para dar a parte de som, de mesa de som, era o caba que tinha feito o som, um americano que tinha feito o som do filme Apocalipse Sinal. É O mesmo. filme americano Porque esse povo mais de esquerda, porque só uma delas. Nem todo americano é careta. Quem mantém a escola de Cine TV era Gabriel Garcia Marques. Todo lance que Gabriel Garcia Marques fazia, ele cobrava e mantinha a escola. Tanto que você convivia com o Gabriel Garcia Marques lá no dia a dia. Sim, encontrei com o Gabriel Garcia Marques muitas vezes, né? E disse a ele que, inclusive, o nome do meu filho mais velho era Gabriel também. Tinha coisa desse tipo, tínhamos coincidências desse tipo. E o cara do filme Apocalipse Sinal nos reuniu uma noite para explicar todas as 36 ou 37 pistas de som que ele usou no filme Apocalipse Sinal. E Pode vir. é bom, inclusive, ligar o ar-condicionado, que a luz fica Não quente atrapalha por não. bastante tempo. Nada atrapalha. Eu sigo o modelo do Edu. Tudo incorpora. No vídeo E por combate. coincidência, Pode detonar isso aí. E por coincidência, um tempo depois... não. Antes de eu conhecer o cara que fez o som do Apocalipse Sinal, nessa questão de... Você já veio aqui? Pode pegar a cadeira e sentar. Senta aí. Pode puxar a cadeira. Mas se não tiver aí, for tem lá falar, fora. fale baixo. É. Pode ir, não faz mal. Só Lá fora tem cadeira. Só o adendo. Agora, conta a história. Por que Apocalipse Sinal? É isso que eu ia dizer agora. É. Antes de ir para Cuba, a gente tinha feito uma edição daquelas vídeo a vídeo Das brigadas, né? que a gente utilizou. Quer dizer, vamos falar claramente, pirateamos o som de Apocalipse Sinal. Então, realmente, esse mundo é pequeno. Foi muita coincidência, imediatamente antes de ter ido. Porque a gente fez um vídeo chamado E se de repente um pedaço de Natal voasse pelos ares? Que era um negócio de tipo Vila Socorro, sabe? Sim. Que se os tanques da Petrobras, aqui de Natal, lá na praia, explodissem, que estavam em risco disso. Aí a gente pegou a fita pra botar a explosão. Aí depois o cara tava dando aula pra mais. O cara do filme. Porque uma amiga nossa, Darcy Girassol, que foi uma das fundadoras do Partido Verde aqui do Natal, conseguiu, como nós não sabemos, um relatório secreto do Corpo de Bombeiros que corria esse risco dos tanques explodirem. Então nós tivemos que pegar o som de Apocalipse Sinal, numa cena que tinha jogando napalm em uma praia lá, da Guerra do Vietnã, né? Para utilizar na suposição de se esses tanques explodissem. Aí o cara tava lá, é muita 3 doideira. bairros, uns 3 ou 4 bairros de Natal iriam pelos ares. E quando eu chego em Cuba, depois de ter pirateado o trabalho do cara, tá lá o cara explicando como fez o som com 36 ou 37 pistas de som para mesclar tudo na Aquele ilha. ataque do cara tocando música. Música clássica, Porque tinha um comandante lá pirado naquele filme que ele dizia o seguinte: nada como sentir o cheiro de napalm logo de manhã cedo. Aí em seguida saíam bombardeando tudo E o lá cara na não de praia. sofre, né? É, E a bala cantando. E a bala cantando e o napalm queimando lá. E ele falando lá na oficina dele, todo o trabalheira que teve para, por exemplo, ir para uma base, pegar som de diversos tipos de helicóptero, de diversos calibres de armas, metralhadoras principalmente. Claro, Depois ter ido imagina, a campo de treinamento de soldado americano para pegar o som de bombas explodindo. Então ele teve que pegar uma série de coisas, né, para depois mesclar Mas eu acho que com vale a as pena vozes você dos contar atores. como é que foi sua estadia lá, como é que começou o dia. Essa foi ótima, fez bem me lembrar. O nosso primeiro dia lá, bom, a gente viajou a noite inteira, saímos de São Paulo 10, 11 da noite, 3 horas da madrugada paramos na Bolívia, e eu com aquele barrigão de grávida, uma índia com uma índiazinha pequena,
sentaram vizinha minha e a Indezinha pequena cismava de pousar os pezinhos na minha barriga de grávida de 5 meses. Bom, mas eu deixei, não estava chutando, eu deixei. Pela manhã amanhecemos no Panamá, passamos o dia todo lá. E quando chegamos a Havana, tomamos um avião da Cubana, no Panamá, né, da companhia aérea cubana. Aí o tratamento foi outro, foi uma beleza. Aí a gente se sentiu os filhinhos de Frei Beto.